Bem, pessoal, Freud, Jung, na primeira década do século XX, tempos épicos da psicanálise, a psicanálise começa a sair do seu gueto vienense, principalmente pelas mãos e pela coragem de Jung, que impulsiona para outros países, Zurique e outros países da Europa, e em 1909, também porque não dizer numa épica viagem aos Estados Unidos, na Universidade Clark, onde ele e Freud foram convidados, e Ferenczi vai junto, Sandor Ferenczi, um brilhante clínico, vai junto também para uma viagem para a apresentação da psicanálise no Além Atlântico, no Novo Mundo. Jung, antes dessa viagem, fala da psicanálise em vários centros europeus, em vários países, e, portanto, vejo que é uma pessoa de fundamental importância para que a psicanálise saia do gueto vienense, na boca de alguém profundamente culto e estudioso e corajoso de encampar essa ideia, além de ter toda uma bagagem institucional, asilar, que vinha do seu trabalho junto ao Hospital Burgosli, na Suíça. Então ocorre que Jung teve um papel fundamental nisso, e também o papel que Freud buscava de dar um estatuto e um respeito à psicanálise enquanto ciência, e que não pesasse sobre ela o discurso de uma ciência judaica, que obviamente é uma contradição em termos. De forma que Jung teve esse papel fundamental. E vão ter um trabalho gigantesco entre eles lá até 1913, quando da separação de Jung, e que adiantei em outro momento. O próprio luto pela separação com Jung vai fazer Freud rever questões que, no debate com Jung, que ele questionava na teoria psicanalítica, o que ensejou a separação, Freud reformula e vai dar início a uma série de textos fundamentais a partir da separação de Jung. A história do movimento psicanalítico, um ano depois da separação, em 1914, Introdução ao Narcisismo, texto central nessa virada teórica, que vai dar ensejo à chamada segunda tópica, a criação da segunda tópica, que culmina ali com Além do Princípio do Prazer, em 1920, mas com outros grandes textos posteriores, Psicologia de Massas e Análise do Eu, de 21, o Ego e o Id, de 1923, e em 1923, Inibições, Sintomas e Angústia, onde Freud dá uma virada de 180 graus na concepção de angústia que ele defendia nos inícios da psicanálise. Enfim, um homem que revirou a psicanálise nos anos 20, quando boa parte dos analistas acreditavam que o bom velhinho judeu vienense já tinha vestido o pijama e a psicanálise estava muito bem assentada, obrigado. O que veio é que toda uma coisa revolucionária que vai ensejar a segunda tópica ocorre. Mas isso mais à frente, mas certamente isso foi movimentado pelo conjunto de questões que Jung colocou e pelo luto, pela perda, novamente, de um grande amigo e alguém a quem foi posto um profundo investimento emocional. Para repetir o que já disse em outra passagem aqui, Jung foi chamado por ele de meu príncipe herdeiro, o que criou também toda uma série de ciúmes, pequenas hostilidades e muitas reservas dos parceiros médicos de Freud, que estavam com Freud há mais tempo, e acredito que muito disso se refletiu ao longo do tempo no movimento psicanalítico, porque Jung foi sendo esquecido na sua importância nesse momento épico da psicanálise. Foi visto quase como um inimigo a ser combatido, ou um herege, ou um mero louco, e foi posto sobre ele toda uma pecha que me parece imerecida. E acho que muito disso veio de que Jung ocupou um papel, vamos chamar assim, no coração do fundador, que desagradou a muitos na época. Jung, nessa época, também pegou grandes textos. Para citar logo um grande texto,
logo depois da interpretação dos sonhos, que Jung já estava se correspondendo para o Freud, mas ainda não se conheciam pessoalmente, foi um livro do mesmo estatuto teórico que a interpretação dos sonhos, que é os 3 ensaios sobre a teoria sexual, de 1905. Um ano antes foi publicado um artigo que foi escrito em 1901, foi publicado em 1904, o famosíssimo e superclássico Caso Dora. Então, como se vê, Freud, né, em outros momentos, não se preocupe, em outros momentos vamos entrar detalhadamente sobre esses textos, né? Estou buscando fazer um arrazoado, um conjunto dinâmico de como a psicanálise vai se pondo aí no movimento, seus movimentos e a cronologia, né? Mas o Caso Dora é um caso clínico clássico, foi escrito em 1901 e publicado em 1904, e um ano depois, em 1905, esse texto não menos clássico e cujo valor teórico e metapsicológico se equipara à interpretação dos sonhos, os 3 ensaios sobre a teoria sexual. Mas voltamos em outro momento.